Oi, meninas! Estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. O meu convidado de hoje tá quebrando aqui tabus, viu? Porque ele tem tanta qualidade. E para começar, é o primeiro homem aqui da nossa temporada do podcast Femininas. É o primeiro homem a sentar aqui na nossa poltrona rosa. Tem muito assunto pela frente e eu vou chamar ele, meu amigo aqui, Gerdinho JC. Yes. Que privilégio, pessoal. Dizer que aqui, na verdade, é uma troca, né? De conhecimento. Privilégio. Venho acompanhando esse programa, esse podcast aqui. E parabenizei já a equipe, parabenizei a Blade, que é uma excelente comunicadora. Vou usar a expressão comunicadora. Eu adoro comunicação, acho que comunicação é tudo. Enfim, que privilégio poder estar aqui sendo o primeiro homem a participar desse programa que logo, vou usar a expressão bem rasteira da minha área, logo vai conquistar o mundo, vai virar uma modalidade, Amém! vai dominar a modalidade você do Amém! podcast. O tema de hoje é conhecimento não se divide, multiplica, viu, Gerdinho? Sem É um dúvida. tema, assim, que eu escolhi pra você, porque como aqui é uma troca de conhecimento, eu tenho muito a que aprender com você, meu amigo, hoje aqui. Troca de Saio informação. desse podcast hoje diferente. Então, assim, o conhecimento, ele não se divide. Ele apenas vai se multiplicar. Será o nosso tema, viu? Muito bom. Já começamos o nosso bate-papo, mas eu quero agradecer também aqui aos nossos parceiros. Quero agradecer aqui a Consolar, Clínica Médica Divino Sabor, Loja Amis. Agradecer também o estúdio Easy Base, Beniels na fotografia, Ibis Cardoso e a Jussi Make. E o meu amigo aqui, parceiro, B Print Shop, que cada programa aqui, ó, manda uma caneca maravilhosa aqui para os nossos convidados. Já começamos também aqui com ele, com o Gerdinho JC, e ele também vai pedir like hoje, viu, galera? Se Sem inscreve no dúvidas. canal, né, Gerdinho? Para Sim. acompanhar tudo, tem que se inscrever no canal, dá o teu like, compartilha muito e chama mais uma amiga para conhecer o melhor podcast da região norte, que é esse aqui, viu? Podcast Femininas. Meu amigo Gerdinho, eu fico aqui olhando quem é o Gerdinho, porque o Gerdinho é narrador, ele é locutor, ele é psicólogo, faz graduação, né, tá fazendo Tô ainda, né, graduando. tá, diretor de hospital, deixa eu ver mais, né, vamos cavar aí que ele tem É difícil, viu? professor, professor, formado em teólogo também, né, você é Teologia teólogo, básica, é teologia, isso. e tem muita coisa de Gerdinho, mas na verdade, assim, é uma mistura de muita gente aí dentro. Quem é tu, hein, Gerdinho? Muita coisa. Essa pergunta que você fez, quem sou eu? Acho que é uma das perguntas filosóficas mais profundas para qualquer pessoa, de definição. Ainda tem a parte que eu adoro, né? A questão de poesias, textos, eu Sim, adoro também, muito. poesia. Então, a definição para quem eu sou, acho que talvez eu poderia até trazer de um poeta da música popular brasileira. Para resumir, eu sou um cara, apenas um cara. Como disse o poeta Cazuza, né? Um cara Sou, vivendo aí todos os pois dias. é, todos os dias levantando, agradecendo pelo milagre de levantar e o milagre de poder dormir, que é também, eu acho que são 2 milagres diários. Agradecer pelo levantar, acordou, e o milagre de poder dormir, que o mundo está tão frenético que quem tem essa dádiva aí de poder dormir. Então, enfim, uma definição para mim, eu sou um cara. Acho que um cara, não é o cara, tá? Lembrando Tá. que é um cara que luta, que vai buscar os sonhos e que aproveita o momento. Eu sou bastante sólido, porém eu tô na liquidez do negócio, né? O mundo é líquido, é portátil, no sentido de você poder se adaptar às situações. Uma palavra que eu gosto muito seria plástico. Eu sou muito plástico. É a ideia do moldar, se moldar a situação de momento. Então eu sou assim. Quando a linguagem bem mais jovial, quando a vibe é para uma coisa, eu vou lá e abraço essa vibe de momento, lembrando que vou mantendo certas raízes. É uma frase, uma coisa que eu aprendi bastante, que eu acho que é o que me proporciona a mudar muito e não perder as origens, é a ideia do bambu, né? O bambu ele tem raízes profundas, porém, em sua estrutura, ele tem chamado espaços. E é o que proporciona com que ele vá lá embaixo, volte e não quebre. Então, não se pode perder raízes, que é o que me faz ser muito sólido com relação a princípios e raízes, mas essa capacidade de se moldar, de ser flexível, eu levo muito para essa filosofia do bambu. Então, eu sou apegado a essa questão de ser moldável muito às situações. Então, é mais ou menos essa Muito bem, definição. meu amigo. E você, assim, ele simplesmente agora foram 3 milhões
de visualizações, não foi que 3 você... milhões e 400 mil. Olha, menino. Milton Neves também aí foi lá no teu comentário, né? No Exatamente. TikTok, foi isso? Ele compartilhou na feed do Instagram dele. Região Norte aqui, a voz da Região Norte agora é Gerdinho. É Arena Mix, né, que faz também aí um jogo com a Isso. galera. E eu quero saber tudo como começou, você já, como é que iniciou essa comunicação aí da tua vida? Você sempre foi uma, eu acho que você sempre foi, né, um adolescente, uma criança assim, gosta de aparecer. Tem Sim. diferença, deixa eu explicar. Ser adiantado E e ser comunicativo, porque isso, é tem muito aquelas pessoas que diferente. eu sou um pouquinho adiantada às vezes, e a minha mãe tá aqui, ela pode falar melhor. Mas eu sempre gostei, assim, de aparecer. Trabalho de escola, eu queria estar lá apresentando todos os trabalhos. Tu também era esse jardim, gostava de estar aparecendo em tudo. Como foi Sim. aí? Me diz. É uma coisa meio que natural, eu acredito muito nas habilidades que a gente nasce com ela. É interessante que aos 3 anos de idade, eu lembro que, quer dizer, eu não lembro, minha mãe conta, só que depois eu acabei adotando, quer dizer, percebendo isso. Quando eu era criança, 3 anos de idade, a minha mãe falou que dos 2 aos 3 anos ela me colocava na janela de casa e todo mundo que passava eu ficava gritando o nome das pessoas. Aí o que acontecia na rua, eu ficava dizendo: "Olha, fulano, soube disso, não sei o quê". Todo Era o popular fofoqueiro. fofoqueiro. E colocaram lá um nome em mim, que o nome era um apelido carinhoso de alguns vizinhos, me chamavam de Gazeta. Era porque era o Gazeta, porque além de eu falar alto, eu falava muito bem, já criança. Ou seja, eu tive um desenvolvimento com relação à comunicação na parte de fala, da parte verbal, muito rápida. Então, eu acho que é uma ideia de que eu, desde a infância, adorei comunicação de forma bem natural. Então, é a coisa do que eu nasci para fazer. Acho que é isso. É quando. A ideia de felicidade. O que é felicidade? Felicidade são pequenos momentos que a gente quer que fiquem eternos. Então, quando eu estou com um microfone, por exemplo, aqui, agora, nesse microfone tão querido desse programa, é como se eu dissesse assim, que não acabe. Tomara que esse momento não acabe. Então, quando você chega num lugar e você torce para aquele momento não acabe, e você está fazendo algo que você quer que dure aquilo ali, eu acho que é a coisa que você nasceu para fazer. Então, eu acho que eu nasci para fazer, uma das coisas que eu nasci para fazer foi isso. Então, comunicação foi bem precoce na minha vida, desde muito pequeno. E aí você começou a estudar, pra gente chegar nessa parte que hoje você é locutor, você é narrador também, né? Isso. Então aí estudou, casou, cresceu, e aí tua história? Bom, é o seguinte, eu agradeço tudo ao meio evangélico, né, a igreja em si. Foi lá que eu desenvolvi, nesse terreno que eu desenvolvi essa parte de comunicação, porque o meio evangélico, ele tem essa necessidade de comunicar. É tanto que essa ideia de comunicação, ela parte do próprio Deus, né? Deus, ele fez questão de se comunicar com a humanidade. Então, foi na igreja que eu encontrei todo esse, digamos assim, esse desenvolvimento, eu acabei aperfeiçoando, com o apoio dos pastores, dos líderes, as pessoas que eu tomava como referência, que eram oradores, né? Porque pregação é a habilidade de você falar bem, comunicar bem aquela mensagem, né? Que seria a mensagem do reino. Então aí eu comecei na igreja, desenvolver ainda adolescente, 12 anos, 12, 13. Aos 14 anos eu já ministrava, já assumia o microfone, enfim. E daí eu comecei, as minhas primeiras vinhetas, por exemplo, que eu gravei vinhetas, ou gravação no carro de som, que não era nem vinheta, na verdade, era a moda antiga mesmo de microfone saindo pelas ruas, foi anunciando eventos evangélicos. Foi daí que algumas pessoas, um programa evangélico, aos 16 anos eu comecei a fazer na minha cidade, né, em Matriz, numa rádio que tinha. E daí foi que as pessoas do meio de comunicação da minha cidade começaram a perceber que eu tinha essa desenvoltura boa. Então eu saí do meio evangélico, apenas do meio evangélico, e parti para uma parte mais aberta, que foi questão política, né? Eu fui para a locução política, e na locução política também comecei a ver a questão de apresentação de eventos, e foi isso acontecendo. Para continuar a pergunta, como é que isso, de momento agora, de narração, aconteceu, foi bem natural, foi até numa brincadeira com os meninos na Arena Mix. A gente gravou lá após um jogo, a gente brincando lá, os amigos, aí disse, vamos fazer 1-1, 2-2, foi 1-1. Então peguei o celular, seguindo um padrão da pessoa que criou a ideia, que foi o Ney Silva, que hoje arrebenta no Brasil, tem mais de 1 milhão de seguidores. Inclusive é um exemplo de um cara que sai da favela para conquistar o mundo. E daí eu, seguindo esse exemplo, até o linguajar, enfim, a gente acabou, dessa brincadeira, criando uma modalidade que, enfim, dominou a região norte, muita gente gosta disso. Então essa é a minha história, basicamente, na comunicação, que eu adoro muito.
Eu ia perguntar a você se você tem uma inspiração, uma referência, seria o Ney Silva, teria outros? Não, no termos de narração, nessa modalidade 1 para 1, 2 para 2, ele é a referência, né? Se usa o linguajar bololô, me ajude, são coisas que ele criou essa linguagem, né? Ele seria, assim, uma base para aquilo, porque o pessoal, o nicho que gosta disso, gosta desse Ney Silva, que é o chamado locutor, narrador de várzea, que é o cara que fica na beira do campo, nada profissional, e que faz essa brincadeira ser bem divertida, né? Ela parte para uma parte bem humorada, tá perto do campo, ela é diferente daquela narração profissional. Então, quando se fala desse tipo de narração, de fato, o Ney Silva seria uma referência para seguir os caminhos, né? Embora algumas pessoas não o considerem como um narrador bom quando compara com a voz do Galvão Bueno, por exemplo, mas ele naquela modalidade ele é o cara que iniciou e é considerado o rei do negócio. E as minhas referências, eu tenho muitas, né? Como locutor, narrador, melhor dizendo, eu gosto do Rômulo Mendonça, gosto muito, que é um narrador, ele faz muito jogo de basquete, enfim, futebol, é uma referência para mim, sem dúvida. Eu acho que o Ney Silva, na modalidade 1 para 1, 2 para 2, seria ele, e no meio profissional seria o Rômulo Mendonça. Para mim é muito fera, ele é muito bom. Então aproveita aí para mandar um abraço aí pra tua turma, né, que com certeza vão assistir seu episódio, Sem que eu dúvida. sei que você tem aí uma galera que acompanha, né, o Berg, os meninos aí, manda abraço para essa turma. Aquele abraço aí, aquele alô para. Vou fazer um resumo bem rápido, porque muita gente que me apoia, muita gente que vai incentivando. Berg Santos, JP Imperador, professor Maciel, enfim, eu tenho uma turma enorme, Stallone, a Fanáticos, ponto. Paulinho Medeiros, o Hugo Apelão, né, que é conhecido, a gente colocou o nome dele, eu saio botando o nome nos jogadores e acaba pegando, né, na cidade. Aí JP Imperador, né, enfim, a gente tem muita gente. Então, o pessoal da Fanáticos Bet, aquele abraço a todos, turma de matriz, o Audax, né, o time do Audax inteiro, que são pessoas que me apoiaram do início. Eu acho que eu vou cometer o pecado de esquecer de alguém. Por favor, me Então para perdoe, mas todos. vocês, muito obrigado, viu, por tudo. Só estou aqui nesse programa maravilhoso por causa de vocês. Eita. E aí você mora em Matriz, seus pais são de lá, você é Isso. filho único, Jardinho? Filho único, tem eu e minha irmã. São dois, né, no caso. A minha irmã é mais nova que eu, 8 anos. Então, são dois filhos que a minha mãe e meu pai tiveram, né? Falando também sobre teologia, vi que você também aí é graduado, também Eu tenho teologia tem uma básica, teologia básica. isso. Você já nasceu em berço evangélico, sempre foi assim evangélico? Sim, minha família é uma família de raiz evangélica, batista, iniciou. Depois, os meus avós, que eram da Igreja Batista. E depois minha mãe, que foi para a Assembleia de Deus. Enfim, eu tenho uma noção de fé aos 12 anos. Né? Aos 12 anos que eu tive uma noção de fé de decisão. De dizer assim, ó, decido por Cristo, decido por aceitar Jesus, enfim, seguir essa carreira. Então, pode-se considerar que nas minhas fases foram na igreja. Minhas fases na igreja. Na infância, eu não recordo muito, recordo de algumas visitas à igreja, mas a Igreja Batista, né? Depois da Assembleia de Deus, as recordações começam aí dos 12 anos, quando eu, digamos assim, eu professei a fé, eu admiti a fé em Cristo, né? Hoje você está na Brasil Consciente. para Cristo. Isso, pastor Altamir, pastora Joyce, aquele abraço para eles. Jardinho, esse meio de comunicação, você sendo evangélico, ele tem a dificuldade, ele tem essa questão assim das pessoas não entender que você tá ali e também você, digamos, você é crente, né, como a gente vamos chamar no Isso, popular, bem mais crente. tempo. E aí as pessoas têm esse preconceito na cidade. Você sente que tem muita gente que fala, o Jardinho é crente, mas não, só vive agora no meio da turma aí. Tem isso? Tem Falando no sim. popular. Não, tem muito, tem muito. Inclusive, eles brincam bastante aquela ideia de atualiza o status e coloca desviado da Assembleia de Deus. Porque por ter crescido na Igreja Assembleia de Deus, eu tenho aquela questão da doutrina muito mais, digamos assim, rígida, né? E há um choque de realidade de fato, porque a minha imagem, por ser, digamos assim, eu desenvolvi o papel de obreiro, de ser pregador da igreja, de repente vai para um meio completamente oposto, né? Que é a questão do esporte, né? Do esporte que para algumas igrejas ainda é o jogo, né? Que vai chutar lá vai para lá para fazer as coisas do diabo, enfim. Foi um choque muito grande, ou seja, as pessoas não conseguiram entender essa ideia do profissional, né? De abraçar o profissionalismo e religião.
até a locução política, houve críticas, né? Do tipo, chegar uma pessoa dizer que não é para crente, política não é para crente, né? Que é uma coisa completamente errada, na minha opinião. Eu acho que política, ela é verdadeiramente para pessoas honestas, né? É a ideia do que você é o sal, então vai lá e faz. Se a política é podre, coloca mais um pouquinho de sal no negócio. Então os cristãos têm que estar na política mesmo. Mas enfim, houve essa crítica, ainda acontece essa crítica das pessoas não entenderem, começando pela locução política, depois ainda mais pela parte de narração, né? Futebol, o que é que tem a ver? Não os culpo tanto, porque realmente a imagem que eu criei de postura na decisão que eu tinha de ministério, que era uma decisão minha, uma questão de chamado, não sei se a gente vai tratar sobre Você isso. já foi diácono, foi? Fui diácono da Assembleia de Deus. Essa questão de chamado que eu tinha, e de repente eu saio desse meio e parto, não sair na questão de fé, mas digamos assim, de decisão, de não estar mais com a postura exigida para um presbítero, um diácono, enfim, um obreiro, e agora ser um narrador de futebol. Mal pode jogar bola quando vai narrar, né? Exatamente, se não pode nem jogar bola, imagine estar lá de dentro, narrar. Então é um choque. No meio profissional, por exemplo, fazer uma chamada de um show não evangélico. Eu Sim. fiz algumas, ainda faço. Então as pessoas já saem logo no comentário, né? Do tipo, não é mais crente, estava no show, tal. Que eu vou lá, ainda faço questão, Blade, de fazer a apresentação, fazer a chamada, combino com a produção, digo assim, ó, na hora que for chamar o cantor, me avise, eu saio do show. Faço a chamada, vou embora, 5 minutinhos, faço a chamada do cantor, depois saio, vou para qualquer outro ambiente, enfim, vou para casa. Quando tá faltando 20, 30 minutos para o cantor entrar, fazer uma troca, eu saio, volto, melhor dizendo, vou lá, faço a chamada e saio novamente. Já para manter, para evitar um pouco mais desses comentários, mas não foi aceito. Infelizmente, a gente tem essas críticas e muito. Você hoje, não é que você aceita, porque a gente mas já entristeceu mais ou eita, quase que eu não falo. Com o passar do tempo, vai amadurecendo e aí deixa rolar a crítica e vai. Eu acredito que o amadurecimento, ele trouxe isso para mim, no sentido de eu já te abri mão de muita coisa na minha vida por pensar muito nas pessoas, sabe? Eu acho que não se deve também viver só, porque eu sei que só no sentido de nenhum homem ser uma ilha, eu não vivo isolado. Todas as minhas decisões ela vai atingir de forma indireta alguém ou de forma direta. Eu me preocupo sim com as pessoas, com certas opiniões, mas eu tenho que pensar que isso não pode me inibir de alcançar algumas coisas, porque as pessoas não têm um compromisso comigo, as pessoas não têm um compromisso com os meus sonhos. Eu tenho que buscar. Então, se eu não for, nunca vai ser. Quando se trata de coisas assim desse tipo, que vai influenciar na minha vida de forma direta, dos meus sonhos, dos meus projetos, eu acho que a opinião das pessoas é a que menos que importa para mim. Acho que a minha vai muito, eu amadureci muito. Depois dos 30 anos, eu consegui perceber que certas coisas não vale abrir mão porque as pessoas acham, deixam de achar. Acho que tem algumas pessoas que nunca perdem, digamos assim, a importância na opinião. Tem pessoas que eu levo, assim, quando a minha mãe fala alguma coisa, pessoas que me amam, eu tenho pouquíssimas pessoas ao meu redor que eu considero como amigas mesmo, e que interessam. Se essas pessoas me dão uma opinião negativa, um feedback meio negativo, interessam. Mas na massa em si, eu acho que é melhor não dar ouvidos. Porque eu acho interessante, Jardim, é que tem pessoas que fazem questão de lhe expor. Tanto no comentário, no Instagram, como a gente tá falando sobre comunicação, esse meio que hoje nós vivemos, ele é muito assim, você colocou uma foto, então você tá se expondo a receber um elogio ou uma crítica, que eu acho que são poucas pessoas que vai colocar lá na tua foto ou ainda tem as corajosas, os corajosos que falam: "Tu tá horrorosa, tu tá horroroso, vai fazer isso direito". Algumas pessoas são tão inconvenientes que ainda fazem, sabe. Aham. Mas, assim, tem pessoas que eu vejo por esse lado. Quando se trata eu vou dar uma opinião no seu trabalho ou você no meu, acho que amigo ele chama sem lhe expor, ele vai lá: Isso. "Jardinho, bora fazer desse jeito? Tu acha que fica melhor?". Mesmo que você não vá fazer, mas não tem aquele prazer de expor, porque tem pessoas que amam mesmo expor as tuas coisas lá no Instagram ou na internet, sem ser Instagram, e posta e fala: "Acho que não é legal, acho que não fica legal". Pois é, Mas tem pessoas que são assim, né, gostam de aparecer de outra forma, né. Então assim, a exatamente. comunicação a gente tá falando sobre chamada também, porque aqui, o Gerdinho, meninas, ele tem uma grade de coisas pra gente conversar. Eu falei pra vocês que ele é poeta, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase que ele teve da poesia. Então você é um cara romântico?
Tem que ser, né? Porque gostar de poesia tem Sim, que ser romântico, né? Eu muito. nunca vi ninguém gostar de poesia sem ser romântico, né? Então, vou até mandar ele citar algumas poesias aqui, pelo menos um pouquinho aqui pra Vixe. gente. Hoje você, não é que você já falou, não abriu mão da chamada, mas você sente falta do púlpito, de estar pregando, ministrando? Sim, sim. Não posso negar isso. Acho que era um lugar que o púlpito era um lugar que eu me sentia bem. Muito bem. Eu acho que divinamente bem, literalmente. É uma coisa bem que eu sinto falta, sem É uma dúvida. área que pode voltar? Eu acredito muito naquela frase do Deus ele muda os caminhos, mas não o propósito. Eu acho que há um chamado, há uma vontade, sim, em mim de poder ministrar de forma livre, né? De forma livre, lembrando que tem que ter uma coerência total de vida para que você assuma um púlpito. Acho que algumas pessoas não entendem essa ideia de, pô, porque o Jardim abriu mão, né? Tiveram vários processos, mas eu acho que a pessoa que decide assumir um púlpito, eu acho que ela tem que viver de forma sobrenatural. Quando eu não tenho tempo para. Não tenho tempo, não dou prioridade. A palavra seria prioridade, para orar de fato, para ler, para estudar, para pesquisar, para assumir aquela responsabilidade de tocar em vidas, eu acho que o correto é não aceitar. Então, quando eu estou no meu viver diário, na correria diária desse século XXI, que é tão frenético, e, por exemplo, não estou sendo diferente das pessoas, então eu acho que não vale a pena assumir o púlpito. Então, para ser, na minha opinião, para ministrar a palavra, você tem que estar de acordo com aquilo, no sentido de assumir, de ser diferente. A palavra é ser diferente. Não é só oratória, porque oratória tem muitas. Se você colocar as pessoas que são aí hoje, a gente está vendo uma geração de coaches É que verdade. falam bonitos, que tem um padrão, né? Eles falam bonito e, além de tudo, são bonitos agora, né? Pregador dos olhinhos azuis e tal. Isso não, nada contra, né? Também aqueles pastores barrigudos não servem. Mas assim, A imagem fica mais bonita pois pra gente adorar o Senhor. mas assim, se você for observar o sucesso da rede social, dos coaches, dos pregadores de novos, É. tá muito atrelado à imagem e à forma que ele fala. Então, vai muito para essa parte. E para mim, o que diferencia é o sobrenatural. Então, vamos lá, voltando à pergunta, no sentido de que Gerdinho sente falta de ser o pregador? Sim, acho que sim. O que eu falei para você em bastidores é no sentido de que são diversas pessoas que viveram em mim, né? Então, tem um Gerdinho que viveu nesse período aí, e esse Jardim era maravilhoso. Então, eu sinto falta muito, muito mesmo. Então, pra gente adiantar, já que você falou essa questão de viver o momento, uma frase pra hoje, Gerdinho. Esse momento que você tá vivendo hoje. Uma frase para hoje, eu acho que vai muito agregado ao meu pessoal e a minha forma como um todo. Eu acho que a frase seriam. A frase principal é talvez seja. A frase é Pro momento de talvez. agora. Para o momento de agora. Talvez seja bom. Acho que só estou mudando um pouquinho, mas talvez seja bom começar do fim. Talvez seja bom começar do fim. Minha cabeça deu uma bugada agora. Não... É, Deixa. o contexto ele vai ser entendido porque é o seguinte, eu venho de um momento pessoal um pouco difícil. Eu vivi não que uma coisa tivesse a ver com a outra, mas assim, eu profissionalmente eu dei uma subida, mas na vida pessoal eu tive uns problemas, certo? Passei recentemente por uma separação, né? Então, é aquela ideia de que, por exemplo, O recomeço. a coisa do recomeço aconteceu justamente no final de coisas importantes para mim, entendeu? É como se tivesse que morrer para nascer outras, ou não que tivesse que morrer, mas morreu e no final das contas, de alguma forma, teve vida nessa morte. É bem filosófico, né? Menina, passada Mas, aqui, viu? Vou até tomar água com depois de uma filosofia dessa. mas é isso. O recomeço, ele traz um pouco de pânico. Eu acho que o recomeço, ele traz... Será que vai? Porque o recomeço, ele é meio... como é que eu posso falar? É a filosofia, tô até procurando aqui a palavra, viu? Com o Gerdinho. Pra mim, Gerdinho, recomeçar... Eu tenho que recomeçar todos os dias. Pra mim, eu recomeço todos os Uhum. dias. Nessa sua fase que você tá vivendo aí, você me contou algumas coisas aí nos bastidores, né? Yes. Nessa sua fase hoje de recomeço, é em todas as áreas da sua vida, porque hoje você tá vivendo um novo Gerdinho, né?
um novo jardinho. E aí você passou por várias transições, vários ciclos Isso. no ministério, na vida pessoal. Aí você chegou hoje com os 34 anos, não é isso? 34. 34 anos hoje dirigindo um hospital, que também você é diretor de um setor Isso. lá de Matriz de Camaragibe, né? É uma nova fase da sua vida. Tá em um novo relacionamento, inclusive, também, né? Uhum. E aí é tudo novo. Então, assim, o recomeço para o Jardim hoje é um desafio. E o novo assusta? É o seguinte, eu acho que o recomeço, recomeçar, é sempre mais difícil do que começar, né? Sim. Então, para mim, um novo, ele seria um tanto diferente do recomeço. As coisas novas que estão acontecendo para mim, eu não me assusto muito porque, assim, as pessoas que se assustam com o novo são pessoas que não querem largar o velho. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de largar o velho. Dói muito, mas assim, eu nunca tive medo de largar o velho, certo? Porque eu aprendi aquela ideia do não se pôr. Jesus ensinou, não se põe vinho novo em odres velhos. É aquela ideia, se você quer algo novo, você vai ter que mudar toda a sua estrutura. Então, eu sou uma pessoa que tem essa habilidade de se reconstruir ou de me preparar para receber o novo. Mas recomeço, a dificuldade que o recomeço nos apresenta, ela assusta, sim. É o recomeço, não o Sim. novo. Eu não me assusto com o novo, eu me assusto com o recomeço. Por exemplo, começar um novo relacionamento, recomeçar um novo relacionamento, né? Que seria meio incoerente recomeçar um novo, mas assim, uma relação. Assusta. Voltar do zero, mas pegando bases, isso aí seria uma reconstrução. Reconstrução sempre assusta. O novo não. O novo é uma coisa que vai acontecendo. Por exemplo, essa área de narração, voltando, não é uma coisa nova para mim. Então, o novo nunca me assustou nesse ponto, certo? Mas, por exemplo, quando se fala de ministério, seria um recomeço. Isso assusta, né? O recomeço assusta. Então, não sei se ficou claro. Eu me assusto com o recomeço Entendi. e não com o novo. Entendi. E até porque quando estamos vivendo algo novo, os nossos. Parece assim, Jardinho. Eu não sei como é que você vai entender, mas tem momentos. Eu tô vivendo algo novo na minha vida. O podcast pra mim é novo, é muito novo. Até então, cada semana é um desafio novo, é um convidado diferente. Uhum. São perguntas diferentes, tudo diferente, né? E aí, assim, parece que quando vem alguma proposta legal, ou em todas as áreas da vida, que eu digo, meu Deus, será que esse negócio é de Deus mesmo? Porque a gente vive, às vezes, uma frustração. Como você falou, se apega tanto ao velho, que quando chega algo novo, você até fica na dúvida. Você fica, meu Deus, acho que não é de Deus não, esse negócio não. Pois E é. nós temos, eu tenho também isso comigo. Nós temos que se desapegar e meter brasa e ir pra cima. Exatamente. Porque se você ficar parado, escutando, por que não vai fazer? Por que você pegou essa equipe? Por que você fez isso? Por que tá dando com fulano? Você vai simplesmente só ouvir. E a gente fala muito aqui no podcast uma coisa, Jardinho. Você tem que tapar, muitas vezes, os seus dois ouvidos e botar a brasa na mão. E esquecer o que o povo tá falando. Então, pra gente fechar esse ciclo de novo e recomeço aí, pra quem tá em casa aí, pra entender aqui um pouquinho do Jardinho, é só simplesmente ter força de vontade, olhar o foco e aquilo que você falou. Deus, ele pode até mudar Caminhos. os caminhos, mas você vai chegar no seu propósito, não é isso? Exatamente. E aí, meu amigo, falando sobre essa parte também de teologia, para você, ser religião é uma coisa, ser cristão é outra, o que é que você entende sobre religião e ser cristão? Eu acredito que é água e óleo. Literalmente. Não tem. Apesar de ser do mesmo tema, Sim, mas é uma coisa completamente diferente. É a ideia de que Jesus, por exemplo, ele não era religioso, né? Apesar de ter pertencido a uma religião, a religião que o caçou, né? E o crucificou, que era o judaísmo, e ser religioso uma coisa e ser cristão é completamente diferente, né? O ser cristão, primeira coisa, é conhecer, é entender o seu fundador. O seu fundador não, digamos assim, a fonte de doutrina, né? É Jesus. Pronto. Quem era Jesus? Você vai perguntar para a maioria das pessoas, elas não sabem, né? Foi alguém que nasceu de uma virgem, que morreu na cruz e pronto. Mas como é que ele reagiria em certos momentos que se repetem, né, diariamente na nossa vida, né? Como é que ele trata uma prostituta? Como é que ele trata alguém que adulterou? E a gente sabe que a religião, ela faz o oposto
do que Hoje em dia tem Jesus. muita É, gente religiosa. demais, né? É tanto que Jesus condenou isso, né? A religião, ela de fato bota fardos pesados que as pessoas que pregam essa religião não têm coragem nem de mover o dedo mindinho. Isso aí não foi eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus, né? Elas não movem nem com o dedo mindinho essa carga tão pesada que se coloca. E Jesus, ele é bem, ele é leve, né? O fardo dele é leve, é suave. Então, ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra, né? O religioso, ele acredita muito nos seus próprios méritos, né? Acredita muito na ideia de que ele precisa ser perfeito e que ele precisa que as pessoas sejam perfeitas para que alcance determinadas coisas. E o seu cristão é completamente diferente. O cristão, ele vai entender o que é a graça, vai entender o que é o seu Salvador, vai entender o que é ser, o que é acolher, né? Então, ao longo do tempo, a religião foi se construindo com determinadas doutrinas e foi ficando cada vez mais pesada, até que chegar a um ponto sufocante. É verdade. E a gente vai olhar o cristianismo, que seria o Cristo, as doutrinas do Cristo, e vai ver que essas doutrinas não mudam. Elas são simples, né? Elas são simples. Você vai lá amar a Deus, você vai lá amar o seu próximo, você vai lá honrar o seu Deus, você vai acreditar na salvação dele, na morte dele, na ressurreição dele. São coisas simples, né? Então, eu acredito que são coisas completamente diferentes. Religião e ser cristão. É muito diferente. Você que fez teologia, você acha que a teologia, em determinadas situações, ele atrapalha? Tem pessoas que pode até se desviar, não pela palavra, mas de tanto estudar aquilo que achou que alguém pregou que seria pecado, depois ela vai estudar, dá aquele nó na cabeça. Você É, já é, passou por isso? porque depende do tipo de religião que você. De teologia que você estuda, né? Qual o tipo de teologia que você estuda? É muito importante as fontes que você vai buscar. Mas eu acredito que que a teologia ela é um convite a mergulhar em mares profundos. E você chega a um ponto de perder o oxigênio lá dentro. E é uma experiência assim, bem, que eu vou trazer assim, a experiência da ideia do. Você chega ao nível da morte, do sentido de morrer ali naquele oceano tão profundo. Imagine um mar muito profundo, você mergulha, 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 até faltar o seu ar. Mas se você, que a maioria das pessoas conseguem voltar, quando elas voltam valorizando mais a vida, valorizando mais o ar. Então a teologia ela faz você mergulhar em mares inexplorados e que são perigosos, mas que você, voltando, você consegue ser bem mais sólido do que as outras pessoas que não têm esse conhecimento. Eu acho que a teologia somada ao conhecimento, somado às experiências, faz com que você tenha uma fé inabalável, né? Então eu acho que teologia, eu acredito que teologia ela é algo que traz essa experiência inabalável. É aquela ideia de que questionar, né? Porque é interessante, olha, Deus ele adora que você questione. A religião odeia. Né? Deus ele adora que você questione ele. Ele quer que você questione ele. A primeira pergunta, será que Deus existe? Deus adora essa pergunta. Embora ele não precise provar que ele existe, mas se você faz uma pergunta dessa, e se de fato você está interessado em conhecer se ele existe ou não, uma hora ou outra ele vai trazer essa experiência para você e você vai dizer, nossa, Deus existe. A religião não quer questionamentos. Não, você não É, pode questionar, então por quê? realmente. Porque não tem resposta para tudo. Deus ele tem resposta para tudo. Né? Então por isso que ele adora questionamentos. A teologia ela faz com que você questione. Por que é que essa fé existe? Por que é que essa determinada doutrina existe? Aí você vai estudar. Eu passei 3 anos da minha vida só me dedicando à história da igreja, por exemplo, para entender como é que chega na minha casa ou no meu coração, nos meus ouvidos, aos domingos, aquele determinado sermão ou aquela determinada doutrina. E estudando a história da igreja, a gente vai ver que muita coisa foi modificada, outras foram criadas e coisas que têm base, né? Coisas que têm base e você vai dizer assim, nossa, essa coisa aqui existe porque teve uma razão. Então a teologia ela faz com que eu vá buscar digamos assim, a buscar a origem da coisa, e quando eu descubro a origem da coisa, eu consigo acreditar muito mais. Hoje eu sou uma pessoa, graças a experiências pessoais, de vida, de espiritualidade e da teologia, eu sou uma pessoa que tenho Deus numa vitrine, eu tenho a fé numa vitrine, eu tenho a salvação, as doutrinas como céu, inferno, dentro de uma vitrine que ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Porque o conhecimento que eu adquiri na teologia fez com que, somado a minhas experiências espirituais,
ou experiências diárias, divinas, me fortalecesse e fizesse com que eu me tornasse um cristão muito melhor. Falar sobre fé? Então, Quando falar sobre fé, né? A gente tem que. A questão de fé, ela precisa ser bem. É uma coisa muito ampla, né? Fé. É a fé do acreditar. Será que essa fé de crença, a fé de ter certeza das coisas que eu não estou vendo mais, que é uma loucura cristã, né? A fé, ela parece ser uma loucura. Enfim, a fé de ser salvo, por exemplo, a fé salvadora. De que a ideia de que é a graça que vai me salvar, de que eu não faço algo para ser salvo, mas eu faço algo porque eu já sou salvo, né? É a ideia do tipo, o que é que esse Deus que vai me salvar, ele quer de mim, né? O que é que ele gostaria que eu fizesse, mas não é para ele, porque Deus ele não precisa de nada, né? Deus é pleno. Então ele quer que eu faça porque é para mim, né? Aquela coisa do por que é que eu não vou me prostituir? Por que é que eu não vou cair na prostituição? Não é porque eu quero agradar a Deus, é porque Deus quer me fazer bem. No final das contas, o que agrada a Deus é nos ver bem, né? É aquela coisa de que ele sabe que certos caminhos eles vão levar para a morte e ele pede que a gente faça aquilo que é para ele, mas que no final das contas não é para ele, é para a gente mesmo. A maioria das coisas que Deus pede. Então, a fé salvadora, ela me permite que eu acredite que aquele Cristo que salvou um ladrão no momento da morte, ele vai me alcançar, né? E a doutrina, quando a gente vai entender a doutrina da graça, que é a doutrina da fé, a gente vai entender que o apóstolo Paulo chega e diz que a fé não vem de vocês, né? Ela é dom de Deus. Aí tem pessoas que querem negar o dom de Deus. O que é dom de Deus? Dom é dado gratuitamente. Então, se é dado gratuitamente, é porque você não merece, né? E no final das contas, a gente tem certeza que algumas pessoas foram para o céu, como Abraão, porque nas revelações mostra que o pai Abraão estava lá, né? Quando Jesus conta aquela parábola lá do rico e Lázaro, a gente tem certeza que esse Abraão foi salvo. Aí a gente vê que os apóstolos foram salvos porque no Apocalipse diz que lá estavam escritos o nome dos apóstolos. Mas lá a gente tem a certeza do homem que foi salvo, o ladrão. Porque foi o próprio Jesus que disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então a gente vai ver quem é o cara que foi salvo. Então, essa graça que salvou aquele cara. Então eu acredito muito nessa fé salvadora. E no sentido de fé de milagres. Eu acho que fé de milagres é isso. É você dar um passo mesmo sem ter chão e Deus dizendo vai lá e dá, né? Para contar uma historinha do filho que chega para o pai e diz: pai, o que é fé? Aí o pai não sabia o que responder. Aí ele chega, o que é acreditar em Deus, né? O que é ter fé no sentido de acreditar em Deus, acreditar que ele cuida de nós. Aí o pai não respondeu, disse: amanhã eu te digo, filho. No outro dia o pai grita lá do porão: filho, vem cá, tá tudo apagado, tudo escuro. Ele não acende a luz, desce a escada no escuro, vai o menino descendo, chega no último degrau, ainda tem uma partezinha alta, mais ou menos 1 metro de altura. E o pai disse: você acredita que o papai está aqui na frente? O menino diz: acredita, então pula. E o menino, sem pensar, se joga. O pai abraça e diz assim: filho, isso é ter fé. É você não ver e mesmo assim acreditar que o pai está ali, sua frente no escuro, mesmo sem você ver, te abraçou e te segurou. Então, fé é isso, né? É você ter essa capacidade de acreditar em Deus e que ele está fazendo de alguma forma o melhor para você. Amém, amém. Eu tô amando ouvir aqui o Gerdinho, vou ficar aqui a noite todinha, só aprendendo com o Gerdinho JC. Você foi um cara sempre ousado? Em termos de tudo. Acho que eu sempre fui muito ousado. Acho que de chegar assim, as pessoas muitas vezes não acreditar que o que eu vou fazer. Se for falar em termos de ousadia, tá falando de ousadia ministerial, por exemplo, se for nesse ponto. Porque são tantos São tantas. profissionais. Mas assim, o Gerdinho, pessoa, ele é ousado em todas as áreas, ele tem essa ousadia? Desenvolvi isso. É um trabalho que eu percebi que muitas coisas que falhavam em mim quando eu era mais jovem, né? A gente vai chegando nas experiências de vida. Eu falei para você nos bastidores, os 30 anos, para mim foi um marco da minha vida. É como se eu chegasse no topo de uma montanha e olhasse para um lado e para o outro, o que possivelmente viria, que seria depois dos 30, e o que eu tinha passado. E desses 30 anos eu consegui olhar para trás, ver onde foi que eu errei, onde eu acertei, o que é que eu precisava. Eu tive uma mudança muito grande de vida. E uma das coisas foi essa coisa da ousadia, né? De tipo, um exemplo bem prático. Eu na comunicação de uma campanha eleitoral,
termo profissional, numa campanha Sim. eleitoral, e alguém chegar para mim e dizer assim, ó, você vai ser diretor do hospital. Né? Um hospital que hoje tem 145 funcionários. Enfim, o que é que tem a ver um cara que está na locução de repente virar um diretor do hospital? Vou colocar aqui mais um pouquinho de água aqui pro meu convidado. À vontade. Então, o que é que tem a ver? Um cara da comunicação e tomar conta de um hospital. Então, isso para mim é um ato de ousadia meu, dizer assim, aceito. Quando eu recebi a ligação do Cícero, ele ligou, vai querer mesmo? Você gosta de desafio, né? Aí eu disse, não, quero, é um desafio legal para mim. Né? Eu estava iniciando psicologia, que eu acho que vai ajudar na área, muito está ajudando, na verdade, agora. E no final das contas foi um desafio. O desafio de escolher, por exemplo, fazer narração, foi um desafio. De cair na rede social com isso. Uma pessoa que tinha uma imagem construída ao longo de muitos anos e de repente jogar assim, vou jogar essa imagem e vou construir outra do zero. Vamos falar dessa imagem agora, sobre o seu Instagram antigo, que era que era sobre poesia, né? Isso, também. Gerclay Poeta. Isso, porque eu acho que vou marcar outro podcast para cada podcast ter um Gerdinho aqui sentado comigo, né? Tomei aqui uma aula de teologia, né? Tô aqui bem, notar tudo. E descobriram tudo, viu, Jardinho? Porque achavam que era água de coco, que era água. A gente colocou aqui. Mas aí, você também é poeta, meu amigo. Vamos citar aqui uma poesia pra gente alegrar. Tá chegando o Dia dos Namorados, vai sair um climinha aqui, de repente tem um casal nos assistindo, e aí, né? Pois é, né? Eu tenho tantas poesias favoritas minhas que eu aconselho até as pessoas, porque o meu codinome de poesias é Gerclay, tá? Aí você pode digitar no Google, Gerclay Poeta, frases de Gerclay Poeta. Tá? De onde surgiu esse Gerclay, hein? Gerclay? Porque como é o seu nome? O meu nome é Gerderson Cleiton, então eu peguei as 3 primeiras de cada nome, do primeiro e do segundo nome, só isso. Obrigado, Gerclay. Então, a última que eu fiz, a última poesia foi recentemente, né? A última frase, na verdade, um pequeno texto. Eu desenvolvo vários, então pego partes importantes e coloco normalmente na internet, sai lá nos sites. Foi essa aqui, ó. Você é tão presente em meus pensamentos que já não posso chamá-los de meus, pois tudo em mim já foi absorvido pela necessidade de você. Menino, vamos aplaudir ele, minha gente. A equipe aqui. Eita, meu Deus. Rony, isso é pra você, viu? Vou aproveitar aqui. Pois é. Eu vou muito... As minhas poesias, elas são um pouquinho delatoras, de certa forma. Algumas são poesias frias. Do tipo eu olhar para um... Às vezes eu tô com uma necessidade muito grande de escrever, eu vou lá, olho para uma imagem e faço. Né? Eu vi que você postou um vídeo sobre... Eu acho que foi algum sepultamento, algum valor que você foi. Você falou sobre a passagem da vida, falando sobre sepulcro. Foi uma coisa assim que eu olhei rapidamente e eu achei muito interessante. Uma reflexão que você falou sobre passagens. Na verdade, foi sobre... Isso aí foi sobre a Páscoa, né? A questão não, acho que não foi isso, não. Foi que alguém, você estava no velório de alguém e você fez um momento ali. Eu achei bem... E eu nem sabia que você gostava desse negócio de poesia, eu faço, sempre, muito. Porque quando eu conheci você, Gerdinho, por isso que eu tô aqui tão admirada assim, né, minha gente? Porque quando eu conheci ele, foi justamente através desse novo Gerdinho aí da Arena. Isso. E aí esse Gerclay, que agora tô falando com o Gerclay, né? Isso. Ele também. Poeta. Gerclay Poeta. Você mudou totalmente seu Instagram, mas você de vez em quando vai lá, solta alguma coisa. E foi novo, foi tudo... E aí, o choque? Ficou com medo da aceitação? Só antes de falar sobre essa questão da mudança aí, que é Sim. Um negócio, só dizer que essa última poesia foi dedicada pro meu amor. Só porque eu dediquei pro meu, aí ele vai pegar agora também. Não, pode pegar, mas viu, gente? dedica também a tua maravilhosa Kathleen. aí. Muito bem. Olha, Dia dos Namorados tá chegando, né? Então, todo mundo em clima de loves. O meu produtor está solteiro, viu, menina? Só pra constar aqui. Eita. De repente, ele vai me matar depois desse podcast, mas ele sabe. Produtor, viu? Ele sabe. É de qualidade, viu, pessoal? Não é isso. A minha equipe é top, Gerdinho. Minha equipe aqui. Pois é. Maravilhosa. Então, mas vamos lá, nesse clima de amor, de poesia. A questão do processo de mudança, né? Sim. Acho que escrever, essa necessidade de escrever vai muito pelo momento que você está vivendo, né? Às vezes você não está no clima de escrever. Eu passei um período de uns 2 anos sem escrever nada, basicamente um bloqueio
de criatividade em termos de escrita, então não escrevi nada. Eu tenho pelo menos aí 1.200 textos escritos. Eu sempre me arrisquei, rabisquei lá dos meus 16 anos para cá. E alguns eram ridículos, né? Hoje eu vou ler, aí tipo, o que é que eu queria dizer aqui? Não conseguia. Até que esse processo de amadurecimento na escrita, ele ajuda, né? O Rubem Alves, que é um dos meus poetas favoritos, que teve uma trajetória bem parecida com a minha, era pastor, depois deixou de ser, virou poeta, depois virou educador. Ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, olha, nunca escreva e se apaixone pelo aquilo que você escreve, ou nunca escreva quando esteja apaixonado, porque você acaba escrevendo coisas ridículas e é só a sua paixão que está fazendo com que aquilo pareça ser bonito. E tem muita coisa que eu escrevi e achei bonito, hoje eu já não vejo, mas algumas coisas de muito conteúdo. Então, tem algumas pessoas que me chamam de Sherclay Poeta, toda onde eu vou, os amigos, enfim. Outros aí, agora Jardim JC, e acaba fazendo essa confusão de pessoas. Eu fiz essa transição, né? E nunca deixei de ser, na verdade, também. Então tem os meus momentos Gerdinho, JC, os meus momentos Gerclay, os meus momentos Gerdson. Cada um vai. O Gerdinho pregador, por exemplo, é o Gerdson, sabe? O Gerdson Clayton, né, tal. Eu quero ir para um culto lá, quando estiver pregando. Vamos lá. Então tem o Gerdinho JC, que é esse cara que é narrador, que é o apresentador de shows, enfim, de eventos. E tem o Gerclay Poeta, que a gente vai. Sem falar que esse Gerclay Poeta é muito complicado, no sentido já arrumou muito problema, viu? No sentido de as pessoas não entenderem o que é que ele estava querendo passar, outros acharem que aquela poesia escrita seria uma poesia Você já fazia isso na escola, em caderno, essas coisas? Fazia muito mesmo. Eu tive um trauma, na verdade, que eu escrevi para minha primeira namorada, né? Vários textos, e ela foi passar pro computador. Na época o computador era super quadrado, como diz aí na história. E ela tava escrevendo e rasgando e jogando fora o negócio. Depois deu um pano no computador, perdi mais. Meu Deus! Eu passei 3 anos sem escrever por causa disso, só de um trauma que eu tive. Perdeu-se aí umas 400 textos nesse negócio todo. Mas a gente tá aqui com essa versatilidade, essas mudanças e saindo e vai no processo. Então eu tinha um perfil que chamava Gerclay Poeta, chama-se ainda, e não uso mais, muito raro. Tentei engajar novamente, mas percebi que não tinha tempo para isso, para fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então deixei ele de lado. Eu cheguei a ter 15 mil seguidores, uma época em que tinha poucos influencers. Eu acho que eu comecei uma das primeiras pessoas a bater 10k foi eu nesse perfil. Depois eu postei ele. Tinha o perfil Gerdinho JC, que era fechado, era só para amigos. Acho que eu tinha 1.100 seguidores. E nos últimos 8 meses eu consegui chegar a 10k, né? 10k, estamos aí em 11k nesse momento, de pessoas reais, engajadas. Então foi uma transição muito... Nada comprado. Nada comprado, né? O detalhe de engajamento em termos de rede social. Então o Gerdinho JC veio. Hoje, socialmente, em termos de mídia social, eu sou o Gerdinho JC apenas. Né? O Gerclay Poeta tá em stand-by. Tá só pra Kathleen. É todo, Kathleen o nome dela? É isso, tudo tá pra ela. Só pra você, viu, Kathleen? Aí Pronto, nas noites fechada. aí frias, o Gerdinho vai soltar as poesias. Exatamente, totalmente. Então acho que é válido isso. Já tô imaginando desde o namorado dele, carro de som. Eita, carro de som, tu lá fazendo mensagem, chegar É o terror no de toda passo. mulher, na verdade. Viu? Não, eu queria fazer isso. Porque... Rony, faz isso, Rony. Me A Justiça ajude. que não queria. Eu queria. Rony, eu peço a me minha ajude. mãe. Eu digo, mãe, faz uma mensagem pra minha mãe. Não, e se Deus quiser, me livre. E se quiser, eu ainda boto a voz pra você, viu? Meu Deus, Rony, entre em contato com o Gerdinho, a tá voz certo. lá. E aí, quem sabe? Buquê de rosa, caixa de chocolate. A gente vai E lá. ainda faço assim. Loves. Eita, Rony. A Jussi disse, Deus me livre. Eu gosto disso. Amanhã, sabe, que eu queria um aniversário surpresa, que é 17 de outubro. Vocês como é que vai planejar. ser surpresa, né? Porque eu tenho que dizer pra pessoa fazer, porque ninguém faz. Eu vou fingir que eu não tô esperando aquele trio, tá entendendo? Aquela galera chegando. Vou dar aquela... pra mim! Tá entendendo? Mas, né, quem sabe esse ano sai. Então, né? Comunicação é uma coisa meia complicada, porque tem as suas dificuldades, né, Gerdinho? Exatamente. Tem os seus desafios, Vamos falar aqui rapidamente sobre crítica, a gente falou sobre as coisas de comentários. Isso. Em relacionamento, na comunicação, tem ciúme? Tem esse ciúme, assim, a Kathleen hoje, sua namorada, né? Tem essa questão de ciúme? É o seguinte, a palavra ciúme, ela não cabe bem no sentido, porque eu acho que, por exemplo, ela não vai sentir tanto,
Porque quando ela chegou, eu já vivi essa Sim, realidade. Então, ela já chega bem adaptada a isso. E a ideia da construção do relacionamento, do acesso, né? O ser humano, ele precisa, no final das contas, ser supervisionado, mas não seria uma supervisão em si. Mas assim, o que eu falo é, aquilo que ela tem acesso, por exemplo, ao meu Instagram, a olhar o direct, a olhar meu celular, nesse ponto natural, sem que procure nada, ela tem esse acesso quando quiser. Então, essa sensação, ainda que ela não olhe, faz com que ajude nesse ponto de ciúmes, né? De não ter ciúmes. Sem falar que nós temos a questão de quem vive de rede social, tem uma coisa que ajuda, que é a questão pública. Eu acho que a minha vida é muito pública. As é. pessoas sabem onde é que eu tô toda hora, Isso né? mesmo, né? Você faz sempre divulgações também, faz Isso, tudo, eu né? tô em tal lugar, todo mundo sabe onde é que eu tô, né? Minha correria. Então, enfim, eu vou fazendo com que o que seria a minha privacidade vai sendo exposta até certo ponto. Eu tenho um localzinho meu que não vai ser nunca violado. Mas as pessoas sabem onde é que eu estou, minha vivência, meu dia a dia. Estou sempre postando. Então, essa coisa, por enquanto, que seria uma tendência de ter um maior ciúme no período de namoro, porque quando casa, tem um acesso ainda maior, né? De contatos, enfim, pode me acompanhar. Então, a gente vai vendo isso. Agora, no namoro, não tem essa companhia toda hora, Certo. mas ela me acompanha nas redes sociais e até agora não foi manifesta essa ideia de ciúmes da parte dela. Então, Eu tô falando assim porque como nós trabalhamos com diversas pessoas, né, exatamente. tem pessoas que não entendem e às vezes, assim, não só no o nosso relacionamento, mas o ciúme também geral, né, assim, a amizade, acha que você agora Ah, tá tá se achando, tá entendendo? nesse aspecto é algo que inibe muito a gente fazer certas coisas. Por exemplo, pessoas, o ciúme entre profissionais. Isso, Entre também. profissionais, vamos começar aí. Ciúmes entre profissionais acontece muito, né? As pessoas que não conseguem ter uma maturidade de perceber o que é meu, o que é seu, e de que muitas coisas você vai fazer muito melhor do que eu, e que eu tenho que aplaudir isso, e que o fato de você ser bom naquilo não significa que eu vou perder o meu espaço. Né? É a ideia de que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo achar que é o melhor jogador do mundo, né, e dizer que só ele que joga a bola, e inibir que o Messi apareça. Não tem. O Messi continua brilhando, o Cristiano, o Neymar, enfim, eu estou trazendo futebol. Mas na vida, a gente vai encontrar pessoas melhores, sempre. É por isso que o nosso tema é esse, né. Pois é, e essa ideia de ciúmes tem. Eu já passei por muito, por exemplo, ser cortado de um evento, juntar uma equipe e dizer que não, ele não faz parte de tal. Que vamos falar Isso. sobre inveja, mas vou colocar o nome ciúme pra ficar mais Pra ficar romântica mais. aqui, né, pra ficar Pra ficar menos menos. E pesado. tipo assim, tipo, tem pessoas que chegam e dizem, já tá se sentindo, achando que as É. pessoas têm inveja dele, né? Ou ciúme dele. Mas, gente, não precisa ter nada para que as pessoas tenham inveja de você. Pessoas invejosas, elas não precisam de motivos para sentir inveja. O motivo já é o fato dela ser tão pequena que qualquer grandeza de outra pessoa incomoda ela. Então, mesmo que você não tenha nada, as pessoas terão inveja de você. As pessoas invejosas terão inveja de você. As pessoas grandes não, elas vão sempre estar torcendo por você, vai sempre te incentivar. Então, inveja, ciúme, é uma coisa que você vai encontrar ao longo da sua trajetória. Pessoas que vão estar torcendo contra você. O seu conteúdo de rede social é maravilhoso, mas a curtidinha de muitas pessoas que se dizem amigas, muitas vezes não vai ter. Aquela coisa de saber que, por exemplo, se eu for lá e comentar dizendo parabéns, maravilhoso, vai engajar o perfil daquela pessoa, tem gente que não faz isso, É né? verdade. Pois é. Então já fui cortado de eventos por pessoas que acham que eu vou lá tomar o espaço, né? E eu vou muito nessa ideia do tipo, eu preciso de pessoas que sejam melhores do que eu. Eu sempre fui desse tipo de gente. De que se eu sentar numa mesa e eu sou a pessoa maior daquela mesa, eu tô na mesa errada. Né? Não tô falando maior numa estatura, que eu sempre vou ser maior na estatura, mas tô Eu já ia falando falar agora. em termos de antes que Eu você tô soltasse a brincando. piadinha, Eu né? tô brincando com isso agora. Mas em termos de grandeza, de conhecimento, de talento, eu preciso absorver. Com certeza. Por isso Absorver que a o que. Bíblia diz que você tem que andar com quem é sábio, né? Exatamente. Por exemplo, aqui nessa noite eu tô aprendendo muita coisa. E por quê? Porque em muitas áreas você é muito melhor do que eu e isso vai me fazer eu crescer, vai fazer com que eu cresça. Então tem pessoas que não têm essa maturidade. Então a gente vai encontrar muita gente com ciúmes, muita gente com inveja. Tem gente que já tentou derrubar minha página, por exemplo, meu perfil de Instagram. Né? Um sorteio que eu fui fazer, derrubaram, denunciaram. Né? Então é um tipo de mundo que a gente vive. É Infelizmente são natural pessoas isso. infelizes. É como a gente pode concluir essa história com apoio. A gente tem. São poucas pessoas que, graças a Deus, assim, você tem uma equipe legal aí dos meninos que vêm da arena, mas
A gente sabe que não é todo mundo que tá ali apoiando, né, Gerdinho? Pois Um é. programa como esse ou como a sua vida. E aí, eu creio assim também, que Deus coloca a pessoa certa pra estar também do teu lado. Pois é. E eu acredito que é o seguinte, expandir fronteiras. Esse programa mesmo ele poderia estar muito mais, tá alcançando muito mais pessoas. O fato, às vezes, da gente estar limitado só na nossa região, muitas pessoas, essa inveja, não seria o ciúme, a falta de apoio, ela acaba diminuindo mesmo, de fato. Natural, Sim, porque eu voltando para uma parte teológica, por exemplo, até o próprio Cristo, a Bíblia diz claramente que ele não operou muitos milagres onde ele nasceu, devido à incredulidade dos seus irmãos. É claro o versículo. Se ele, não que Deus tenha suas limitações, Jesus sendo Deus, mas assim, se até o próprio Deus não fez os milagres devido à incredulidade dos irmãos que ali estavam, imagina a gente. é verdade. Então, quando a gente salta dessa barreira, a gente parte da barreira de localidade. Na minha localidade, eu tenho muita gente que me apoia, há muito carinho, as pessoas, eu sinto das pessoas comuns, né, que me abraçam, que me incentivam, os amigos. Mas quando eu parti, por exemplo, eu saí só da minha cidade e fui para outras, da região mesmo, eu consegui alcançar mais, digamos assim, a palavra, uma excelência melhor, um reconhecimento melhor. Então a gente, quando sai ali do lar, infelizmente, do fraternal, a gente parte para um lado mais desconhecido, as pessoas nos abraçam muito melhor. Sem dúvida. Vamos tirar uma foto aqui, tomar aqui, respirar um pouquinho. E chamar aqui meu amigo Benielson. Olha aqui para o Benielson ali, maravilhoso. Esse momento aqui é o momento que a gente pega a caneca. Ele tá sem entender aqui. O que eu vou fazer agora? Pois é. Eu gosto de deixar ele meio assim, meio sem entender, porque ele sabe de tudo, né? Então deixa Pois ele um pouquinho sem vamos lá. entender. Aí você olha pro Benielson ali. E aí, a pose. Deixou magra, né? Porque aqui o contrato é assim, tem que deixar magra. Meu amigo Gerdinho, pra gente encerrar aqui e entrar em algumas coisas, porque, meu Deus, olha o tempo Não do vai dar não, né? podcast, meu Jesus. Bora fazer aqui uma coisa bem diferente. Eu quero que você faça comigo agora, como se fosse me chamando. Você é o podcast. Como você não narra, faz locução aí, vamos me apresentar aí. Pra gente encerrar essa parte aqui agora. No caso, eu vou ter que imaginar o cenário ou vai ser esse Não, cenário pode ser aqui? cenário, tá aqui tudo é tão romântico, tudo rosinha, Pois já é. bem feminino. Porque essa questão justamente da versatilidade que faz com que a gente vá se adaptando ao lugar, né? Se eu fosse chamar você, por Sim. exemplo, num palanque político, Tá, vamos lá. vou fazer vários cenários. Primeiro palanque político, você é a candidata, tá? Blade. Já vou recebendo esse negócio, Blade Mendonça, né? Ai, meu Deus, é de Deus isso. Aí eu vou fazer com vocês, senhoras e senhores! Ela! A melhor apresentadora do Brasil! Ela! A voz feminina do povo do norte! Blade Mendonça! Aí bandeira para um lado para o outro, vai. Vamos, minha pelo gente! amor de Deus. Pois é. E se Ai, eu já fosse... me senti política Pois aqui. é, tô já foi gostando bem... desse Ela negócio gosta de política, Eu né? gosto Então, de vamos lá. política. Então seria mais ou menos isso, né? Se eu fosse para um cenário, por exemplo, bem mais formal, uma apresentação do Vamos programa, falar pro dizendo, ministério também, né? Eu gosto de pregar, até me engasguei, Jesus, chega. foi no ministério. Vamos lá. Se eu fosse... Aí teria que cantar um hino de abertura, né? Tu sabe cantar também? Não, canto não, que Ah, é isso. tá. Aí seria perfeição. Se eu soubesse cozinhar e Ixi, meu cantar, Deus, pelo amor não, de Deus, né? Jesus. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos para um... Você é pregadora, né? Não, eu vou dizer, depois de uma teologia dessa, eu não sei mais nem se eu prego. Você não ministra, né? Não sei mais nem se eu prego, Jussi. Essa seria, meus queridos irmãos, agora nós vamos chamar a pregadora do Evangelho de Jesus Cristo, nossa querida Blade Mendonça. Olha, Isso é bem simples, né? Porque a palavra iria aparecer bem mais que você, né? Isso. E pra gente encerrar, como for do podcast, apresentadora do podcast. Fosse apresentar um podcast, Sim. né? Vamos lá. A gente faria abertura, né? Abertura. Iríamos para... Hoje, nessa noite, senhoras e senhores, nós temos aqui uma convidada especial, tão especial quanto nosso podcast. Está aqui, ela que vem conquistando o Brasil e o mundo. Sem dúvida, vai ser uma das maiores apresentadoras do Brasil. Com vocês, Blade Mendonça. Eita, vamos aplaudir ele! Pois é. Ele tá contratado já, viu? Tá contratado. Tá contratado.
Pois Ai, é. Gerdinho, tão bom conversar assim com pessoas inteligentes. A gente não tem tanto tempo, né? Pois é, Mas infelizmente. tem muita É. coisa boa aí. E aí, nesse. Até fiquei nervosa se for política, me imaginei Ela agora. gostou, não foi da parte política, tá vendo? Olha, será que nasceu uma sementezinha aí que já tá para brotar? Ah, já nasceu faz muito tempo, né? Já tá pronto Prepare em a bandeira! frutificar. Prepare sua bandeira. Então, e agora eu posso sorrir, viu, meninas? Fazer a propaganda da doutora Juline. Juline, eu disse Olha a aí. você que eu ia falar aqui. Olha, meninas, expressões, Juline Lacê, viu? Vou falar no meu story tudo sobre ela, viu? Botox maravilhoso. Gerdinho, meu amigo, um desejo. O desejo, vou dizer, o desejo seria a capacidade de poder ajudar pessoas que me ajudaram. Não suporto. Pessoas burras. Se define uma palavra. Versatilidade. Uma ousadia. Largar coisas importantes, mesmo sabendo que ia doer muito, para tentar alcançar coisas novas. Acho que foi muito ousado nesse ponto. Chorar quando? Sempre que for necessário. Acho que sempre que for necessário tem que chorar. Tu é chorão? Pessoas não me veem chorando, mas eu choro muito. Se pudesse, faria de novo. Se eu pudesse, faria de novo. Voltaria a pregar. Acho que é uma coisa que me Tá impacta. ardendo aí, né? A chama tá. Faria de novo. Tenho medo. De falhar. Acho que é uma das coisas que me apavora. Falhar seja em qualquer coisa. Acho que o medo de falhar, ele faz com que eu trema. Seja um projeto novo, seja a qualidade de pai, falhar como pai, filho, enfim, falhar com pessoas. Eu acho que o meu medo de falhar é um medo natural do ser humano. Eu acho que eu tenho medo de falhar. E falando nele, meus filhos. Meus filhos, minhas paixões. Minhas paixões. Eu acho que são as melhores coisas da vida. A sensação de ser pai e de você saber que você está transferindo para a posteridade muitas coisas boas suas. Acho que são tudo para mim, meus filhos. De Gerdinho para Gerdinho. Um dia vai valer a pena. Um dia vai valer a pena, Jardinho. Minha família. A melhor do mundo. Começando dos pais. Acho que os meus pais foram os melhores. São os melhores. Minha irmã. Acho que minha base familiar, eu nunca tive exemplos de ódio, de inveja, de coisas ruins. Eu acho que minha família é incrível, como parece ser perfeita. Parece e são, de fato, perfeitos. Eu acho que em termos de acolhimento, eu sempre tive muito. Acho que os meus pais foram os maiores exemplos para mim. E uma coisa que eu sempre amo, eles têm uma fé ingênua, que era a coisa que eu queria ter. De, tipo, ter uma fé sem precisar de muita coisa. Acho que foi o maior exemplo de fé para mim na minha vida, foi minha mãe, meu pai. Então, é tudo, minha família, nesse ponto. Muito E agradecido. pra gente terminar, Deus. Deus. É a única coisa que me deixa sem palavras. A tentativa de defini-lo, a tentativa de tentar de defini-lo mesmo. É aquela coisa do oceano, você tentar colocar o oceano dentro de um aquário. Eu acho que quando se fala de Deus, é uma inútil tentativa de explicar alguma coisa que é inexplicável. E ele é tudo. E ele é um Deus de amor e um Deus que nos ensinou o que é graça. E é nessa graça que eu confio. Então, eu acredito que Deus, pela sua onipresença, eu já estou desfrutando com ele da eternidade, nesse momento aqui. Amém. No tempo dele, eu já estou desfrutando da eternidade. Eu acho que estar com ele seria a minha maior meta de vida. Não a minha, de todos, né? É aquela coisa de nos fizestes para ti
e nossa alma não terá descanso até que repousas em ti, Senhor. Amém. Meu Deus, eu não queria acabar esse podcast, mas eu vou ter que encerrar, né, meu Pois amigo? é. Foi um enorme prazer receber você aqui, Jardinho. Nosso primeiro convidado, e muito bem representado a classe masculina, que eu vou receber outros. Mas, assim, eu quero agradecer muito que nessas novas fases aí de Jardinhos, quando você precisar chorar sozinho, chore. Quando você precisar soltar essa voz abençoada que o Senhor lhe deu, solte. Quando você quiser voltar para os púlpitos, volte, porque tem muitas vidas esperando aí tudo de Deus que Amém. tem para ser liberado, que eu sei que tem muita coisa. Então, assim, eu estou infinitamente agradecida por esse novo amigo que Deus colocou na minha vida. Que Deus abençoe você, meu amigo, e que a sua casa, a sua família seja mais abençoado. E assim como a nossa Bíblia diz que o coração do homem pode até fazer planos, né? Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, aquilo que o Senhor planejou para a tua vida, eu creio que vai acontecer no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. Tem uma frase, que eu não sou poeta não, viu? Mas tem uma frase que eu gosto também de escrever um pouquinho, que eu digo muito, que quem nasceu para ser líder não tem medo de fazer discípulos. Você nasceu para ser líder. Então, aí que nasçam muitos jardinhos que venham florescer Amém. em nome de Jesus, esse ministério tão grande na tua vida, meu amigo. Amém. Estou muito feliz, viu? Amém. De te receber aqui, em nome de Amém. Jesus. A felicidade é toda minha, Blade. Dizer que você é uma das melhores pessoas que eu conheci no último ano, né? 2022. Eu tenho uma listinha que eu faço em casa e eu tenho certeza que você é uma das pessoas especiais que eu conheci. Amém. Desde o primeiro encontro que eu tive, não só pelo trabalho que você vem fazendo, mas pela pessoa que você é, aquilo que você transmite. É muito bom, a partir de agora, ter esse vínculo de amizade, poder compartilhar, porque a arte de compartilhar é maravilhosa, né? Com você. E eu que agradeço por você fazer parte desse programa, Femininas, né? Aí alguém até brincou comigo, você vai por causa da parte da fé, né? Mas para mim foi um privilégio poder estar com você, com a equipe. E este programa, eu tenho certeza que eu vou poder pegar a foto que a gente tirou hoje e dizer, olha, participei dele lá no início. Né? Amém. Deus abençoe, minha querida, muitíssimo. Amém. Muito sucesso. Amém. É isso, meninas. Cada programa, Jardinho, eu digo que levo comigo uma parte para a semana. E esse de hoje, todo mundo faz lista aqui, viu? Eu vou ter que aderir esse também, viu, Ibis? Porque todo mundo faz lista nesse programa, tem metas. Então é isso, minha gente. Eu espero você no próximo podcast. Mas quero agradecer aqui aos meus parceiros, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Loja Amis, Pizzaria Divino Sabor, Consolar, Empresa Consolar. Minha amiga aqui, ó, doutora Juline Lacê, que me deixa aí mais maravilhosa. Quero agradecer também aqui ao estúdio Easy Base, a pessoa do meu amigo Ibis Cardoso, Benielson na fotografia. Minha amiga aqui maravilhosa, Jussi Make. Agradecer também a você que está aí entrando, compartilhando, dando teu like. E eu encontro você no próximo episódio do podcast Femininas.